E hoje estamos aqui para mais um É Sobre Isso e desta vez com Saulo Starnini, especialista em controladoria. Seja muito bem-vindo, Saulo. Estou muito feliz em receber você aqui. Nosso cliente, amigo, parceiro. É sobre isso, né, Gi? Eu me sinto muito honrado e fiquei muito feliz com o convite. E para mim é um privilégio estar aqui, porque desde o nosso primeiro contato, né, eu vim para um workshop. Me lembro bem quando a gente se conheceu aqui. Eu vim para um workshop para aprender sobre inteligência artificial, né, naquela oportunidade. E desde então, realmente, a gente se tornou amigos, né? Sim. E aí, essa amizade foi evoluindo para parceiros de negócio, para clientes, né? Então, a gente tem aperfeiçoado um pouco com a Octalink, né? Com a Aurora, todos os nossos sistemas, as nossas operações, os nossos processos. Então, participar do É Sobre Isso, para mim, tem sido muito interessante, né? E me sinto muito honrado de estar aqui mesmo hoje. Que legal! Agradeço o convite. Eu acho que você tem muita coisa a contribuir também para quem está nos assistindo. Como o Saulo falou, a gente se conheceu aqui no Octacore, que é uma BU, uma extensão da Octalink, né? Tem curso, palestra, treinamento, vivências. Então fica aí acompanhando, fica por dentro para saber de todas as novidades. Vale e no pena. Próximo, venha. Vale a pena, não dá para ficar de fora. Ô Saulo, e antes de entrar no assunto controladoria, e você compartilhar conosco a sua jornada, me fala um pouquinho desse seu sobrenome, de onde que ele veio? Starnini, eu não tinha escutado ainda. Starnini, ele é italiano, né, um sobrenome italiano, e é interessante, porque quando o meu bisavô veio para o Brasil, ele veio numa caravela para cá, né, que é a história de todo italiano, né, eles vieram para cá em busca de trabalho, desenvolver carreira e tudo mais. E aí, quando chegou aqui, existiu uma coisa que transformou um pouco esse sobrenome. Eu não me recordo exatamente qual é a origem, né, do sobrenome, mas existem 3 variáveis hoje no Brasil, que é o Stalino e o Starnino também. Então, a gente tem primos, né, com esses sobrenomes diferentes, e apesar de ser a mesma família. E isso aconteceu por um erro que a gente chama, né, do cartório, porque os italianos chegavam aqui com sotaque e na hora de expressar o sobrenome, o atendente do cartório muitas vezes não entendia exatamente o sobrenome, né? E aí ele acabava mudando os sobrenomes. Gente, será que o Stavali do Daniel também é desse Star? Porque Star, né? Pode ser. E isso é interessante a gente pesquisar, né, para entender as nossas origens. E a gente acaba se surpreendendo, né? Porque a gente fala assim, não, qual que é o certo? E a gente sempre brincava com isso, né? Com os primos e tal. E a verdade é que não existe, né? Existe todo mundo numa genealogia correta, né? Mas os sobrenomes tiveram essas variáveis aí no meio do caminho. Muito massa. Ô Saulo, me conta da tua jornada. Como é que você foi parar na controladoria e se tornou uma especialista? Eu diria que assim, né? Deus já tem o controle de todas as coisas, né? E a minha caminhada para a controladoria foi algo que não foi planejado, né? A minha primeira formação é em moda. Então eu me formei em 2013, eu me formei em moda, né? Fiz uma faculdade aqui em Americana. Eu sempre fui muito apaixonado por tendência, né? Por novidade. E naquele momento eu sentia que era algo que eu podia contribuir, porque eu gostava de ser criativo. Eu nunca gostei de rotina, por exemplo. A rotina sempre foi algo que me cansava, assim. Eu falava, não é possível que a gente tá nessa vida para acordar a tal horário, ir para tal lugar e voltar no final da tarde para o mesmo espaço. Então eu pensava, né, deve ter algo mais. E quando eu decidi fazer moda, a moda me abriu muito a cabeça, porque você começa a enxergar ou a tentar entender o que as pessoas buscam, o que elas querem. O que existe por trás da moda, né? Exato. Que na verdade, existe uma palavra alemã, que é Zeitgeisten, se eu não me engano, que ela fala sobre o espírito do tempo. E o que é isso, então? É a gente entender que cada momento de vida você vai estar de uma forma. Às vezes você vai querer usar uma roupa, um produto, um carro diferente. Então, a gente vê isso na sociedade em geral, essa transformação. Então, quando eu passei a estudar moda, obviamente era para o mercado têxtil, né? E justamente por estar numa região do polo têxtil, para mim, naquele momento, fazia muito sentido.
E eu comecei, então, a me envolver ali cada vez mais nisso, mas num dado momento eu tive um choque de realidade muito grande. A gente começou a passar por várias empresas, vários prestadores de serviços, que apesar de estar tudo em ordem, tudo registrado, a gente via que a cadeia não remunerava adequadamente todo mundo. Então, o que muito se fala no mercado de trabalho análogo à escravidão, né? E aquilo começou a me incomodar muito, então, Gi. E aí, num dado momento, eu decido parar com tudo. Eu falei, bom, não foi para isso que eu estudei. Sim. Eu acho que quando a gente tenta encontrar o nosso propósito, faz parte essas pausas, essas correções de rota. E aí eu me vi sem saída, então, porque era tudo que eu pretendia, trabalhar com isso, fiz faculdade, e aí chega um momento que eu falo assim, não quero mais isso. Tinha quantos anos, Saulo? Eu estava com 19 para 20 anos, já. E aí eu faço uma pausa total na carreira e começo a fazer bico, tento procurar empregos em outras áreas, porque obviamente a gente precisava sobreviver. E aí eu passei quase um ano desempregado, não conseguia encontrar algo realmente assim que me brilhasse os olhos. E aí um amigo em comum, e aí por isso que eu sempre falo de amizade, de retribuição, porque é nesses momentos que as coisas acontecem. E aí um amigo me indicou para trabalhar numa empresa de panificação sem glúten. E eu, muito rapidamente, aceitei, gostei do projeto que eles tinham e comecei a trabalhar com eles. Nicho bem fechado também. Total. Além disso, uma área que eu desconhecia completamente, né? Mas para uma pessoa criativa, imagino eu que quando tem uma novidade, instiga em alguma coisa, né? E o propósito era muito bonito, porque apesar de ser uma empresa de panificação sem glúten, o propósito era um só, era unir pessoas. Então, o que a gente muito via lá eram mães, pais ligando e dizendo, olha, meu filho tem um piquenique na escola, mas ele não pode consumir alimentos sem glúten. E ele vê o amiguinho comendo um pão de queijo normal. Então, como fazer para incluir essas crianças, sabe? Acolher essas crianças ali dentro. Então, o propósito era muito bonito. E eu sou uma pessoa que tento encontrar o propósito em tudo, assim, que a gente vai fazer. É movido pelo amor e pela paixão, né? Exato. E aí eu lembro, Gi, que era uma empresa, então, já em Santa Bárbara do Oeste, eu morava em Sumaré, então tinha um certo deslocamento para lá. Enfim, não tem aquela romantização, nada. É difícil mesmo, trabalho difícil, né? O começo é muito difícil. E quando eu entro lá, como toda empresa em crescimento, ela não tem exatamente processos, ela não tem sistemas, ela não tem muitas informações. Ela vai gerando muitos dados, mas aquilo não é capaz de se transformar numa informação. E aí eu passo, então, a tentar entender esse processo de como que é produzir um pão, de como que é fazer uma entrega. Então, eu entrei para ajudar essa área de PCP, na verdade, né? Foi ali que eu comecei. Que massa. E para entregar um bom resultado, eu tive que começar a entender todas as áreas da companhia para poder entregar um pão no final do dia, né? E assim começou a minha jornada. Só que, pelo fato de ter essa dificuldade das informações, eu precisei começar a construir as informações. E aí eu fui com planilha Excel, que era basicamente o que existia na época assim, de tecnologia, né? A gente nem falava assim, em IA ainda. Os sistemas ERPs que existiam no mercado sempre muito caros, praticamente inacessíveis assim, para empresas que estão começando. E a gente tem que ser criativo, tem que encontrar uma forma de chegar num resultado, de organizar as informações. E eu comecei a construir isso em planilhas Excel. E então, em um dado momento, tudo que eu aprendi de controladoria foi nesse desafio, porque não existia algo para se procurar. Essa função de controller, ela também é recente. Muitas empresas algo para se construir. Existia um solo, né? E a gente estava ali realmente plantando, tornando ele fértil, arenando. Exatamente, Gi. E aí foi um desafio, porque primeiro que eu não era da área contábil, eu não tinha conhecimento para isso. Tudo que eu queria era desenhar roupa, fazer, como que a gente chama, estampas, essas coisas, né? Que era para isso que eu tinha estudado, né? Desenvolver produto. E aí, de repente, eu estou sentado na frente do computador criando uma planilha. Mas bem diferente. Total. Mas o que é muito legal é porque eu não deixei de estudar a tendência, né? Era um mercado novo que estava surgindo. Então, assim, a gente tinha que entender o que esperar desse mercado. Como fazer para alcançar mais clientes. Os clientes nem sabiam da existência desses produtos, né? Então tudo era muito novo. Os grandes varejos, eles não tinham prateleiras específicas para isso.
Os restaurantes, por exemplo, eles não conseguiam produzir o mesmo tipo de alimento no mesmo espaço, por uma questão de contaminação. Então, tudo isso forçou a gente a ser muito criativo. Nossa, e essa questão da contaminação é muito séria, né? E é muito rigorosa também. Total. Porque Total. às vezes até mesmo a mesma colher, a mesma espátula não pode, né? Eu me lembro de casos de pessoas que relatavam para a gente, através do saque da empresa, que eles não podiam estar nem no mesmo espaço onde fosse manipulado um produto, porque a própria ali a farinha, né, na hora de produzir, ela acabava ficando no ar e só o fato dela estar naquele ambiente a pessoa já se sentia mal, né? Ela é muito alérgica, tem pessoas assim com níveis críticos de alergia. E hoje já existem medicamentos, existem muitos produtos no mercado, mas naquela época era uma dificuldade. Não, tá bem diferente agora, né? Tem muita coisa mesmo. Tem bastante. Ainda tem muita coisa para se criar, inovar e transformar, mas já tem bastante coisa. Já dá para ter qualidade de vida, né? Dá. Para essas pessoas viverem melhor. Ainda é um projeto muito difícil, né? Eu particularmente enxergo um projeto difícil, porque, por exemplo, lá no exterior, as próprias redes de fast food, elas já têm produtos alimentícios sem glúten para oferecer para os clientes. Aqui a gente ainda não enxerga esse movimento. Tem um ou outro item, mas ele é muito específico, então a pessoa ainda ela não conseguiu exatamente ser inclusa no mesmo espaço, né? Obviamente, os produtos são mais caros, então tem uma série de fatores que acabam complicando para que a pessoa tenha acesso fácil a esse tipo de alimentação. Sim. Porque muitas vezes, mesmo ela sendo intolerante ao glúten ou mesmo celíaco, né? Se ela não tem um padrão de vida suficiente, ela ainda assim ela não consegue ter acesso ao produto, porque o produto acaba sendo mais caro do que o comum, né? Então, é desafiador, é uma área muito desafiadora. Muito desafiadora. Mas que legal que você migrou aí da moda, criatividade para planilha, para a questão alimentar. E você trouxe uma fala também interessante em relação ao RP e a acessibilidade também em relação a custo, né? Porque hoje a gente tem, né, o Aurora da Octalink, que para as empresas que estão crescendo já consegue, porque antes ficava muito assim, né? Ou eu uso... Eu não vou colocar nomes, mas assim, comecei a crescer, esse ERP já não está me atendendo mais, eu também não consigo pagar um grande player do mercado, né? Exato. E a gente conseguiu chegar exatamente surfar essa onda, com esse gap mesmo que existe. E eu sei que você também é o usuário, então eu gostaria que você trouxesse também um pouco, depois que você passou a utilizar a solução, o que te trouxe de benefício dentro da sua área de controladoria? O Aurora foi a grata surpresa, né? Eu diria que a nossa vida ela é feita de algumas grandes surpresas, né? Durante o nosso dia, nossa semana, nosso mês. E conhecer o Aurora para mim foi uma dessas gratas surpresas, porque percebe, lá em 2019 para 2020 foi quando eu comecei a ir para essa área. Tá recente, Saulo? É recente. Mas ali eu já desenvolvi as planilhas, então não exatamente existia um processo de controladoria, porque a controladoria é muito mais ampla do que aquilo que eu achava que era algo relacionado a uma controladoria na época. Mas eu fui aperfeiçoando as planilhas, e até um dado momento da planilha se tornar praticamente o nosso sistema de gestão. Então, observa que é muito complicado isso, porque eu tinha que fazer praticamente 2 ou 3 registros. Ou seja, usar um software para fazer todo o registro mesmo da empresa e depois fazer um segundo registro numa planilha Excel para mim poder fazer gestão. Caramba, então, tipo, o teu trabalho dobrado? Dobrado, exatamente. Era totalmente improdutivo, mas era o que a gente tinha de ferramentas na época. Esses softwares que existem até hoje no mercado, além de eles serem inacessíveis para empresas que estão começando, eles eram muito travados. Então, a gente não conseguia ter uma certa flexibilidade dentro da operação. Por exemplo, voltando para a área de panificação, você só é capaz de dizer se você vai ter um estoque alimentado para fazer o faturamento da nota no final do dia, porque um pão ele é que nem uma padaria mesmo. Então, o padeiro entra lá 3, 4 horas da manhã, faz todo o processo de fabricação do pão, e aí tem todo um processo a ser seguido, embalagem, tudo, para no final do dia ou no meio da tarde você ter o produto pronto para abastecer estoque e aí depois você poder seguir com o faturamento de nota e tudo mais. Então, se a gente considerar que as pessoas chegavam às 7 da manhã no trabalho e às 5 elas iriam embora,
se esse produto está pronto às 4, então a gente tinha 1 hora para fazer todo o restante do processo, emitir nota, fazer separação de pedido e tudo. Então, assim... De jeito não se torna workaholic. Exatamente. Porque você não tem que trabalhar, né? Exato. E entra num processo, sai de outro, entra no outro. E o sistema, ele era ineficiente para a gente nesse momento, porque eu precisava de uma certa flexibilização ali para antecipar alguns processos dentro do sistema. Não existia algo paralelo, não era isso que a gente esperava de um sistema. Então, quando eu tive o primeiro acesso ao Aurora, eu achei incrível já, porque o Aurora vem com uma metodologia totalmente diferente do que existe no mercado. Ele não foi um sistema exatamente criado no chão de fábrica como esses outros grandes players foi. Então, ele foi um sistema pensado, né, preparado para atender o problema do cliente. Então, eu até costumo dizer, e aqui não é nenhum jabá, é que realmente mudou completamente minha vida, o Aurora. É que ele resolve todos os problemas que eu tinha. Então, hoje, para a gente ter uma noção, fechamentos de balanços, essas coisas que a gente demorava, às vezes, 15 dias para fazer, ou seja, a gente tem todo o mês corrente e depois, no segundo mês, depois de 15 dias, eu teria um primeiro resultado. Então, 45 dias já haviam se passado desde o primeiro evento daquele mês. Isso é tardio para a gente tomar uma decisão. E o Aurora entrega isso no primeiro dia útil do mês, no primeiro dia subsequente à finalização. Então, olha o gap de 15 dias, né? Isso, para a gente que administra empresa, que observa números, que é atento aos detalhes de gestão, faz total diferença. A nossa decisão hoje é muito mais rápida, né? Sem contar na autoridade do número. Eu acho que quando o número está numa planilha, ele não traz exatamente uma autoridade, porque num processo de digitação você pode digitar um número errado e tudo mais. Com o Aurora já é o contrário, o Aurora me traz toda a autoridade do número. Ele foi registrado dentro de um sistema, não teve uma pessoa digitando numa planilha, então, ou seja, é uma informação totalmente confiável. E hoje, para se tomar decisões no mercado, a gente precisa disso, né? De informações confiáveis. O mercado está muito carente disso. Né? A gente está numa era de IA e as pessoas usam muito, mas elas também usam muito errado a IA. Então, quando a gente pega um sistema que é totalmente voltado para uma tecnologia nova e que ele está pautado em confiabilidade, isso deu uma tranquilidade absurda para a gente. Clareza nos dados, uma coisa que me chama muito a atenção do Aurora e que eu gosto muito, que não pesa aos olhos, ele é totalmente clean, moderno, intuitivo, não é nada daqueles sistemas arcaicos. Ele é robusto, né? Então, isso eu também gosto muito. O design dele é... Exato. Aí vem o lado da moda, né? Eu que adoro essas coisas visuais e tudo, que a gente fica atento a isso, realmente é um sistema leve de se trabalhar, né? Então, você consegue trabalhar diariamente ali sem ter aquela pausa porque cansou a vista ou porque... a cabeça já se encheu, né, de informação. O Aurora é maravilhoso, maravilhoso. Que bom, eu fico muito feliz. Que bom que ele tem somado, contribuído e cada vez mais, né, com todas as coisas que vocês estão implementando, né? Exato. Ainda. Eu acho que só tem a... E a gente vê isso, Gi, eu gosto muito de falar isso. O meu trabalho foi maravilhoso no sentido de redução de tempo, enfim. Mas você olhar para as suas parceiras, né, para os parceiros de equipe, para as outras áreas e enxergar que a ferramenta está fazendo diferença também no trabalho deles, é maravilhoso. Então, a gente vê essa transformação acontecendo. As pessoas, por exemplo, na área financeira, extrato bancário, administrava 4 ou 5 contas, e aí tinha que fazer fechamentos contábeis, fechamentos de extrato financeiro. Hoje a gente faz tudo isso integrado com o banco. Então, num clique, a pessoa resolve um trabalho de 10 dias, de 7 dias. Então, isso que é muito legal, porque essa integração, ela não está baseada somente no sistema. O sistema, ele consegue fazer uma integração do processo da empresa. Então, ele faz a gente repensar, né? A gente está vivendo momentos de variações contínuas. As coisas estão muito aceleradas, o mercado exige isso da gente. E aí a gente está travado num sistema que não evolui, não tem condição. E que você precisa ficar contratando módulo por módulo, que não está tudo embutido, integrado, que dá para ver o separado e o consolidado, né? Não faz sentido. Exato. Eu sou fã do Aurora, adoro a Aurora. Você pegou sua água, fiquei com vontade de até um brinco. Muito bom. Ô Saulo, e aí agora como especialista então em controladoria, me fala assim 3 coisas que
mudou completamente, que para você foi um divisor de águas e... Eu acredito muito assim, ó, Gi, no mercado a gente vai ver uma romantização das coisas e muitas vezes uma complexidade que não precisa. Então, dentro da controladoria, eu enxergo que tem 3 coisas fundamentais da gente entender. Primeiro, o custo fixo da empresa. Então, quando a gente entende exatamente o custo da empresa, a gente é capaz de fazer um preço saudável, que na minha opinião, é onde as empresas mais erram. Elas não conseguem fazer um preço sustentável para o negócio. Então, às vezes, ela se baseia numa decisão no escuro. Primeiro, porque ela não tem uma Aurora para administrar informação para ela. Segundo, porque ela vai se basear no preço do concorrente. Às vezes ela fala, o meu concorrente vende por R$15 um produto, eu vou vender por 14 para ser mais barato. Mas ela não entendeu o tamanho do custo fixo que ela tem, ela não entende o tamanho do custo fixo do concorrente, ela não entende isso. Então, eu diria que a controladoria ela tem esses 3 pilares. Então, primeiro, eu ter muito claro qual é o meu custo fixo, eu saber exatamente qual é a minha margem de contribuição por produto, por cliente, e isso a Aurora também me ganhou porque ele faz exatamente isso. E a gente consegue, no detalhe, entender qual que é o segmento que traz mais lucratividade para a empresa, qual que é o produto que traz mais lucratividade, e tudo isso eu tinha que fazer em planilha. E o terceiro ponto é realmente o preço sustentável. Então, quando a gente domina essas 3 áreas, percebe que não tem complexidade. O custo fixo é toda aquela conta que eu vou ter para pagar. A empresa ela já nasce devendo todos os dias. Então, é muito importante eu ter essa relação de custo fixo, entender o que está ali dentro, quais são os custos que eu consigo renegociar, que eu consigo ajustar, e mais, me preparar para um orçamento. Né? Quando eu tenho todo esse orçamento formado, que eu tenho custo fixo, eu entendo exatamente qual o momento que eu preciso fazer um reajuste de preço, qual o momento que eu consigo retroceder. Então, eu consigo entregar para o meu cliente também uma solução muito melhor do que baseada numa decisão no escuro através de uma planilha. Margem de lucro, saber o quanto eu posso dar de desconto, as famosas promoções. Exato. Você consegue administrar de uma forma mais assertiva o seu negócio, né? Totalmente. Eu costumo dizer que na empresa, uma empresa é dividida por 2 áreas. A área de quem vende e de quem ajuda a vender. Então, quem ajuda a vender é todas as outras áreas. Então, para o vendedor estar ali oferecendo um produto num preço acessível, o comprador precisa comprar melhor, entregar um resultado melhor. O financeiro precisa negociar taxas melhores. Então, tudo isso vai facilitar a venda. Né? Então, por isso que eu gosto de separar a empresa sempre nesses 2 segmentos. Então, quem vende e quem ajuda o vendedor a vender. Eu acho que essa seria a separação perfeita de entendimento de uma empresa que caminha organizada, que os departamentos estão alinhados. Então, está todo mundo envolvido em vender, independente se ele não é o vendedor exatamente lá na ponta. E aí, quando você fala de desconto, por exemplo, o vendedor, muitas vezes ele não tem o domínio de toda essa cadeia, né, de precificação. Então, ele fala assim, não, eu vou dar 10% de desconto. Ele tá imaginando que o desconto é no preço, mas o que está acontecendo é que ele está tirando 10% da margem de contribuição. E 10% da margem de contribuição num custo fixo, ela faz muita diferença, dependendo do produto, dependendo do custo fixo que você tem. Então, por isso que é muito importante as áreas estarem integradas e enxergarem exatamente o que está acontecendo nesse processo. Né? Ô Saulo, e vender é servir, né? Vender é todo mundo tá alinhado com o mesmo objetivo, olhando para o mesmo alvo. Então, a meta não é só da equipe de vendas. Exato. E quando a empresa entende isso também e tem essa clareza, fica totalmente diferente, né? Total. Eu gosto muito disso, Gi, a frase que você falou, que vender é servir, e eu acredito muito nisso, porque a venda é um relacionamento pessoal, é um relacionamento entre pessoas, então não é de empresa para empresa, então não é o meu produto para a necessidade do cliente ou o serviço, por exemplo, que a Octalink oferece com a Aurora. É muito mais do que isso, é uma relação entre pessoas. Sim. Então, se a gente não entender que a gente está entregando uma solução para outra pessoa, independente do produto ou serviço, eu já estou errado dentro da minha empresa. Eu não entendi exatamente o que eu estou fazendo. Então, quando a equipe está integrada e acontece qualquer tipo de problema ou mesmo uma dúvida que aquele cliente vai entrar em contato com você, todo mundo já sabe quem ele é. Não precisa o vendedor entrar no meio do jogo, entrar no meio da história.
aí os departamentos são muito importantes. Então, a hora que o cliente liga para o departamento financeiro, o financeiro já conhece exatamente qual é o cliente, qual é o produto que ele compra, qual é a dor daquele cliente. Mas por que isso? Porque a gente passou a entender de pessoas. Eu acho que esse é o grande diferencial das empresas que criam legado no mercado, né? Que elas sobrevivem por muito tempo. É porque elas aprenderam o jogo de conversar com as pessoas, de falar com as pessoas. Pessoas, processos, tá ali na pirâmide, no topo, né? Exato. Não, eu não tenho timidez, né? Mas eu sempre fui reservado, né? Então, para mim também falar, eu gosto muito de conversar, mas eu sempre fui muito reservado. Então, aqui eu me sinto feliz, né? A gente está bem acolhido, então acho que a conversa flui muito, muito bem, né? Que legal. E olha só, veio do Octacore, eu acho que isso pode até colocar no final do vídeo, porque é importante as pessoas também verem e sentirem essa permissão, né? Exato. Porque você veio para um workshop e quando você falou do tema controladoria, me chamou a atenção por conta da nossa solução. E aí não estava nem querendo te vender, literalmente foi um vender sem querer vender, porque te chamei para um bate-papo, né? Exato. E no fim fluiu tudo isso e você também se sentiu super acolhido. Hoje, mas é isso, né? Quando a gente entende as pessoas, que faz uma relação pessoal, os negócios acontecem por consequência. É consequência. Né? Não tem vantagem nisso, é uma consequência, porque a gente entende a dor do outro e às vezes você tem a solução para a dor do outro. E para mim foi exatamente isso que aconteceu com Octa e Clisol. Né? É exatamente isso. Não é relação de interesse. Exato. É relação de contribuição mesmo, né? De somar, de ver o outro como um ser integral que a gente está junto e pode contar um com o outro e vamos continuar contando sempre. Com certeza, Gi. Ô Saulo, e falando de pirâmide no topo, me conta uma coisa assim, ó. O que eu percebo e o que eu vejo? Pessoas, zona de conforto. Também tem isso, né? Tem. As mudanças, elas vêm através de quebras de crenças, padrões, paradigmas. Como que é isso para você dentro da empresa? Hoje você presta consultoria, mentoria? A zona de conforto, para mim, ela sempre foi algo desafiador. Eu comecei falando que eu não gosto de rotina. E a zona de conforto é justamente essa rotina. A gente precisa da rotina, a gente precisa ter responsabilidade com os nossos compromissos, com os nossos horários e tudo isso. Mas não dá pra gente romantizar isso. Não. E aí que eu acho que é um desafio muito grande, porque a gente tenta adequar a nossa rotina toda vez, só que a gente não percebe exatamente que a gente entrou na zona de conforto. Então, toda vez que eu entendo que eu tô me sobrecarregando mentalmente, que a cabeça tá ficando cansada, que a rotina tá começando a pesar, eu entendo que eu entrei na zona de conforto. Então, eu acredito que é muito importante a gente entender qual é a zona de conforto. Cada pessoa vai ter a sua. Então, no meu caso específico, toda vez que eu entendo que eu estou entrando na zona de conforto, eu já me bagunço. Porque eu preciso encontrar uma forma de sair daquilo. Dica valiosíssima isso que você está falando, porque muitas pessoas não teve esse insight ainda e com certeza se estiver assistindo a gente vai se perceber a partir de agora. A gente precisa se transformar na zona de conforto, né? Sair da zona de conforto. Muitas pessoas sobrevivem à vida que estão vivendo. Então, se a gente quer romper na vida, se a gente quer realmente viver algo sobrenatural, algo extraordinário, a gente não pode estar na zona de conforto. Não. O extraordinário não acontece dentro da zona de conforto. Um exemplo muito claro é o Aurora, voltando um pouquinho para o sistema. A gente estava bem com os sistemas que a gente tinha, com as planilhas que haviam sido desenvolvidas. Então, existia uma certa zona de conforto. E o que a gente fez quando a gente viu a Aurora? A gente entendeu que a gente estava ultrapassado, que a gente estava usando ferramentas arcaicas. E aí o Aurora tira a gente então dessa zona de conforto, faz a gente repensar toda a estrutura da empresa, processo, realinhar coisas que a gente não ia fazer se não tivesse saído da zona de conforto. E aí a gente vê o quão maravilhoso porque a gente tem um ganho de produtividade tremendo. A vida, o tempo fica mais livre. A gente começa a descobrir que existe uma vida que possa ser vivida de fato. Não precisa ficar das 7 às 5, por exemplo, dentro de um sistema só. Então ali você começa a entender que, olha, com um sistema bem definido, eu consigo fazer toda aquela rotina na parte da manhã e na parte da tarde eu consigo pensar. Eu consigo visitar um cliente, eu consigo desenvolver um fornecedor novo, eu consigo repensar produtos. Estratégia? Exato.
E a gente é atropelado, a administração, a gestão, ela é atropelada diariamente por incêndios. E aí você fica apagando incêndio e não percebe, então, que a zona de conforto está te colocando nessa problemática do dia a dia. Então, eu costumo dizer muito que existem duas coisas. Uma empresa que sobrevive e uma empresa que cresce. Então, se a empresa quer crescer, ela precisa ter boas ferramentas, ela precisa ter boa estrutura, ela precisa ter tempo para fazer gestão, e não ficar apagando incêndio. Apagando incêndio é sobrevivência. Você realmente está deixando de entender alguma coisa do seu negócio, ou de potencializar ele, ou de alinhar ele para o crescimento. E o sistema Aurora me trouxe toda essa tranquilidade, de preparar a gente para voltar a crescer, continuar crescendo, reorganizando os números, entendendo quanto de dinheiro a gente estava deixando na mesa ou em alguns produtos. Então, a zona de conforto faz a gente realmente viver coisas novas. E ficar no quentinho da zona de conforto, que muitas vezes é confortável, nem sempre a gente descobre e percebe que é tão confortável assim quando a gente sai, né? Exato. Porque a gente percebe o quanto a gente estava agarrado, preso em algo, por não trazer um novo olhar e nem ter o tempo hábil com tranquilidade de olhar de uma forma estratégica para o negócio, né? Exato. A gente acaba se tornando escravo da nossa própria criação. Exato. Então, a gente vira um funcionário da nossa empresa. Então, a gente tem que realmente tomar muito cuidado com a zona de conforto. Isso é todas as áreas, não é só para o empreendedor, para o empresário, é para a nossa vida pessoal mesmo. Às vezes a gente entra numa rotina que você se prende na zona de conforto e você não desfruta do que a vida tem a oferecer. Exatamente. Ô Saulo, e entrando no desfrutar, eu acho que poderia, como você tem essa visão, esse equilíbrio hoje dentro da sua operação, dentro da sua gestão, como que você chegou nesse ponto de equilíbrio para você se manter nesse estado também? Que dica, sugestão, livro, enfim, você poderia deixar para as pessoas que estão nos assistindo para adentrar nesse novo? Eu vou deixar uma dica de um livro que eu li recentemente e vai muito de encontro com o que eu vinha pensando. O livro chama Morra Sem Nada. Eu não vou lembrar exatamente o autor, mas esse livro ele vai dizer que existem momentos da vida que você tem que fazer o que eles chamam de dividendos da felicidade. E o dividendos a gente está acostumado a trazer muito para a área financeira, né? Do retorno financeiro do investimento ali, a gente ter ganhos com isso. Só que no passar do tempo, a gente vai tendo maturidade, a gente vai conquistando isso com o tempo. E aí dá um certo momento de vida que você entende que você está sobrevivendo e que você está deixando de aproveitar um encontro em família, um café com um amigo. Então tudo isso começou a me despertar algo muito importante assim mesmo como pessoa, dizendo assim, por que eu estou aqui? Por que eu faço o que faço? Então é só para desenvolver e ganhar dinheiro? Eu acho que existe mais do que isso. A vida é mais do que isso, é mais do que os nossos trabalhos, as nossas responsabilidades. Então quando eu comecei a refletir muito sobre isso, obviamente a palavra de Deus, a Bíblia, a parte espiritual, ela é muito, muito importante. E aí eu falo muito, parece que ela está numa prateleira, mas não é exatamente isso. Ela é maior do que tudo. Mas porque se a gente parar para pensar, corpo, alma e espírito, se você não tiver em equilíbrio essas três fontes, como é que você recebe o famoso, os milagres, né? Exato. Gi, é exatamente isso. Então, se essas três coisas não estão alinhadas, em algum momento ou em alguma parte da sua vida, você vai estar deixando de viver realmente algo maravilhoso. O sobrenatural, Exato. Que é o que eu chamo de as sincronicidades divinas, os presentes que a gente recebe e por estar preso aqui no corpo e alma acaba não tendo essa conexão. Isso é muito importante. A gente sai... Essa partícula divina manter acesa que vive dentro de nós, né? Exato. A gente sai para a rua, para o trabalho, a gente está na correria, a gente não sorri para as pessoas que estão no carro do lado. Exatamente. E por que isso? Não é que existe um problema nisso, é porque a gente não entendeu exatamente que a gente pode viver isso. A gente pode parar para tomar um café, não precisa ser essa correria toda que a gente vive. E uma frase que foi muito impactante para mim é aquela famosa frase de que a pressa é inimiga da perfeição. Então, se Deus é perfeito, a pressa é o contrário de Deus. Então, por que eu estou correndo tanto? Eu comecei a me fazer essas perguntas espiritualmente para alinhar realmente a pessoa que eu gostaria de ser. Eu falava, eu estou trabalhando muito, ótimo, eu sempre gostei de trabalhar. E isso eu falo que existe também a romantização na internet,
Mas eu amo essa pressão. Eu amo a pressão de estar trabalhando, de estar desenvolvendo, de estar buscando coisas novas. Eu gosto disso. Mas é importante a gente ter o equilíbrio, porque senão você vai cansar, a sua mente vai cansar, você não vai tratar bem as pessoas que convivem com você. O mental fica estafado, né? Emocional começa a descer a ladeira abaixo. Total. E aí você começa a entrar em um fluxo de exigência, de perfeccionismo, que aí o perfeccionismo impede o fluxo perfeito da contemplação, que é para a gente viver, né, nessa harmonia interna e externa, e aí começa a entrar nos barulhos de ansiedade, e aí o ser humano começa a colapsar, ou seja, tem solução de você sair, de viver de uma outra forma, né? E Gi, a gente vive numa era tecnológica muito forte, o que é muito bom, ajuda a gente em muitas coisas. Mas eu faço algumas reflexões sobre isso. Por exemplo, meus avós, eles construíram uma vida perfeita, nunca tiveram depressão, óbvio que passaram por problemas, mas não chega nem perto dos problemas que hoje a gente convive. Então, depressão, ansiedade, preocupações. E aí eu me pergunto, falo assim, mas como? Como eles faziam isso? Hoje eles têm 7 filhos, a gente constrói 2, 3 e a gente fala assim, não dá para ter mais. Então eu sempre me fiz essas perguntas, né, de olhar para o passado para a gente entender o que aconteceu e tentar tirar algum proveito disso. E aí eu chego na conclusão que eles viviam uma vida tranquila. Eles não conheciam o mundo como a gente conhece hoje. Eles não conheciam as cidades do lado. Então eles viviam ali na roça deles, naquela porteira, dentro da porteira, da cerca deles, e eles viviam bem. Eles não tinham supermercado, eles não tinham as facilidades que a gente tem hoje. Não estava contaminado com as toxinas mundanas, né? Exato. E você vê que o pessoal, se a gente voltar um pouco alguns anos atrás, estudava para os filhos saírem e ir para a cidade, né? Exato. E agora o pessoal tem estudado para voltar para a roça. Para voltar para a roça. Isso tá muito interessante esse movimento. Exato, e isso é uma tendência, né? E aí a gente volta um pouco para a moda, né? A moda faz isso, né? Ela revive tendências, ela ressignifica coisas. E isso é inovação, né? É inovação. E a gente tem visto realmente isso, né? As pessoas que hoje moravam na capital, as capitais estão tendo a maior evasão da história de pessoas. Então elas estão indo realmente para o interior. Então eu acredito muito que o interior ele vai se desenvolver por isso, por essa consequência, porque as pessoas estão buscando mais simples. Não faz sentido você ficar 3 horas parado dentro de um trânsito, com toda a correria que você tem hoje. Não. Então observa que os carros que hoje são lançados, eles vêm com aquecedor no banco, massagem e tudo. Mas é claro, você fica 3 horas dentro de um carro. Do carro, exato. Então quando a gente faz esse paralelo, né, entre gerações, não existia carro. Então, e eles viviam bem. O transporte era cavalo, né? Exato. Você sabe que eu sou suspeita para falar. Eu falo que a gente precisa ter 2 casas. A casa da cidade e a casa... Do campo. Do campo. A fazenda. A fazenda. Porque precisa estar conectado com a terra, com as raízes, com a natureza. O silêncio, né? O quanto você acalma. Quando a gente vai para um passeio... Você não volta diferente? Total, né? Totalmente. A gente precisa se desconectar, né, um pouco dessa vida corrida, rede social, comparação, e realmente conectar em coisas simples. Porque estar conectado faz com que a gente esteja mais inteiro, né? Então, se desconectar é muito importante para você se manter conectado com você mesmo. Exato. Gi, eu costumo dizer que a gente está sempre dividido entre várias coisas, né, várias funções. Então, aí a gente acaba não estando íntegros, né, inteiros, para aquele momento que você está vivendo. A gente sempre está dividido já pensando na próxima reunião, na próxima tarefa, no próximo negócio. Então, a gente não vive exatamente uma vida inteira naquilo que a gente está disposto a fazer naquele momento. Né? De momento presente, de corpo, alma e coração, né? Exato. Exatamente. Saulo, foi muito legal bater esse papo com você e eu quero deixar aqui o meu convite para a gente fazer uma segunda rodada para que a gente se aprofunde em cada um desses temas que a gente trouxe. Então, entrar em um aprofundamento em finanças, um aprofundamento nessa questão de saúde emocional, mental, espiritual, trazer mais processos para as pessoas poderem direcionar mais. Então, fica aí o meu convite para a gente olhar pensando numa roda da vida dividida em pizza. Então, física, mental, emocional, espiritual, financeira, familiar, né? De relacionamento, enfim, trazer essa visão desse novo, porque eu acho que é sobre isso. É sobre impactar, transformar,
gerar resultados, mas sem perder o equilíbrio. É isso, Gi, conta comigo, é uma área que eu adoro falar a respeito, falar da vida, né? Que coisa, assim, que coisa boa, que privilégio é a gente poder falar da vida e desfrutar. Então conta comigo, com certeza terá uma segunda rodada. Então esse episódio ficou sensacional, curta, compartilha, divulga para os amigos, vamos atingir o maior número de pessoas e transformar vidas. É sobre isso.